A importância da sã doutrina, a diferença entre a verdade de Deus, o vento de doutrina e os falsos ensinamentos. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e nós seremos verdadeiramente livres. Faz diferença o que a pessoa crê, conquanto que seja sincera? Se a pessoa estiver lá na Igreja Católica e for sincero, se a pessoa estiver lá na Assembleia de Deus e for sincero, seja qual for a bandeira religiosa que ela esteja, será que a coisa mais importante não é ela ser sincera? A sinceridade é uma virtude, mas não é a prova da veracidade da doutrina. Deus não vai avaliar nenhuma pessoa por ela ser sincera. Como nós podemos servir ao Senhor e não estar servindo aos deuses estranhos? A nação de Israel era uma nação que cria em um Deus único. Como então veio a existir um cristianismo que crê em uma tríade ou trindade? Será que isso veio de fato de Deus ou dos homens? Veja o que diz o livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, nos versos 20. Qual a necessidade tem do judaísmo tentar levantar o terceiro templo? Nós precisamos ainda sacrificar animais? Não. Cristo, o símbolo dos sacrifícios, já morreu há quase 2000 anos atrás. Então, não precisa mais dessa simbologia. O verdadeiro Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, já havia sido morto. O véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo aqui na terra se rasgou de alto a baixo. Então, ali ficou comprovadamente que não haveria mais necessidade dessa separação que nós temos hoje, de ainda estar sacrificando cordeiros de animais para o perdão dos nossos pecados. Então, qual a necessidade que a nação de Israel tem de construir esse terceiro templo? É simples, irmão. É porque eles vão sacrificar a Satanás, aos demônios. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, não mais um animal. Agora eu devo apresentar o meu próprio corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A verdade, ela é absoluta, ela é imutável, ela é invariável. A verdade, uma vez estabelecida, ela não pode ser mais mudada. Quando Deus conclui a criação, ele estabelece o sábado. Ele dá o sábado para o homem como um dia para o descanso. Então, uma vez estabelecido, esse sábado jamais poderia ser mudado, porque a verdade é absoluta. Eu posso hoje guardar o dia de domingo, porque Cristo ressuscitou no domingo? Absolutamente não. Isso é uma mentira que te ensinaram de que a verdade, ela é progressiva. Deus deu uma verdade aqui, mas à medida que nosso conhecimento vai avançando, ele vai sendo modificado, a verdade vai sendo modificada, vai sendo readaptada de acordo com a geração que está vivendo. É uma mentira descabida. Como Deus pode ser três pessoas, porém um só Deus? Isso é um mistério, inclusive para os evangélicos. A edição Ara Almeida, Revista e Atualizada, 1 João 5, versos 7, que é aqueles que defendem a Trindade, usam esse texto, não devem ser usada como esse fim. Lê-se, pois são três os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e esses três são um. O problema dessa tradução é que se baseia num número muito pequeno de manuscritos gregos com pouca confiabilidade, sendo o mais antigo
deles do século XIV depois de Cristo. As melhores versões não incluem esse texto, mas o omitem. Observe que o texto sobre uma trindade, uma suposta trindade, está entre colchetes. Aquilo que está entre colchetes não é uma verdade da Bíblia, é um acréscimo que foram feitos por alguns teólogos que pegaram aqui, segundo a teologia sistemática, pegaram alguns manuscritos do século XIV e do século XV, que tinha pouca evidência de ser verdadeiros, e foram introduzindo. O Catecismo Católico diz aqui a respeito do sábado: o sábado é inviolável. Nós guardamos o domingo pela tradição. Eles dizem aqui: o sábado é inviolável. Nós guardamos o domingo pela tradição. A sinceridade católica faz deles salvos? Não. Eles precisam abandonar o erro e aceitar a verdade. No tempo em que a serva do Senhor estava viva, nós já tínhamos o alfa das heresias letais, que era a tentativa dissimulada de introduzir a Trindade. Mas ela disse que pouco tempo viria o ômega e que precisava ser enfrentado. E o que era o ômega das heresias letais? A Trindade. A mudança da igreja em uma nova organização trinitariana, porque a igreja era uma organização antitrinitariana. Mas a igreja foi tomada de assalto por Satanás. Houve a insatisfação com o antitrinitarianismo. Como que Deus dá uma doutrina, uma verdade para a igreja, e a igreja agora se torna insatisfeita com ela? Então, se você se torna insatisfeito com aquilo que Deus lhe deu, você vai certamente deixar de ser de Deus. Se você joga Deus de lado, você não vai ser de Deus. Deus não vai ficar com você só porque você está sendo sincero. Você pode ser sincero, mas está sinceramente enganado. Deus manda que a gente parta para cima do iceberg. E o que vai acontecer? Vai haver uma colisão, vai haver uma sacudidura muito grande. E essa sacudidura muito grande, ela começou em 2001 e vem avançando. E nós estamos a menos de 2 anos do final dessa sacudidura violenta. A apostasia do ômega, a trindade, entrou, chegou e se fixou. O adventismo do sétimo dia pegou as doutrinas da igreja pioneira, as 28 crenças fundamentais, e trocou pelas doutrinas católicas em 1980. Só temos uma fala: apostasia. Aí está o firme alicerce de nossa fé. A fé dos princípios dos discípulos é aquilo que nós cremos. Os pastores introduzindo a doutrina da Trindade, que é uma doutrina católica, eles estão empurrando o catolicismo dentro do adventismo, assim como eles fizeram em todas as outras denominações evangélicas. Tem alguma doutrina que nós precisamos nos precaver contra elas? Tem, muitas. Olha o que diz Efésios: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, engana fraudulentamente, como o que fizeram os pastores da igreja adventista com relação à verdade bíblica, né, dada aos pioneiros, que era uma verdade antitrinitariana. Eles se ajustam para se tornarem evangélicos trinitarianos, porque foram invadidos e tomados pelo catolicismo, pelos jesuítas católicos, que diziam estar convertidos ao adventismo, mas estavam mentindo. Nós não podemos ser levados por nenhum vento de doutrina estranha, porque a Bíblia não sanciona, porque a Bíblia tem a verdade. O que é vento de doutrina? Vento de doutrina é aquela doutrina que não é apoiada
pelas palavras de Deus. Por exemplo, a doutrina do nome. Aqui está o nome verdadeiro de Deus, eu sou. E o nome do Filho, Emanuel. Porque tem muita gente aí, principalmente os evangélicos, dizem: o Antigo Testamento foi escrito somente para os judeus. O Novo Testamento são escritos para nós. É verdade isso? Mentira. Todos os pastores que defendem isso aí são mentirosos, não têm a verdade. Olha quem vai chamar eles de mentirosos, não é o irmão Ivaldo. A Bíblia diz assim: nem um tio e nem um jota se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. E o que é a lei? A palavra de Deus. A verdade não muda, ela é absoluta. O que é progressivo é o meu conhecimento da verdade absoluta. Então, esse negócio de dizer que para Israel era sábado, agora para os gentios é o domingo, é mentira. Para dizer que para Israel era o Deus único, o Pai, somente, e para os gentios agora é uma trindade. Isso é uma evolução, isso é o crescimento da verdade, isso é o desenvolvimento da verdade. É mentira, é engano, é engodo. E aqui está, irmão. Quem quer seguir a verdade está aqui. A Bíblia, o diagrama de Miller com todas as datas proféticas, está aí o espírito de profecia e está aí as 28 crenças fundamentais dos pioneiros que nos levariam do tempo em que elas foram dadas até nós entrarmos na cidade santa. Então, não precisamos de novas outras doutrinas, estátuas que foram colocadas nas universidades adventistas. E aí nós temos aí a nova semente, a igreja dentro da igreja. Isso foram coisas que nós vimos sendo implantada dentro do adventismo. Por isso nós começamos a protestar, a questionar e até chegarmos ao ponto de querermos nos separar. E aí hoje nós temos, o que é ser gay na igreja adventista? Então tem igrejas especializadas para esse grupo. Aí nós temos o impacto, esperança, que na verdade esse impacto aí é a tentativa de tirar a verdade do livro O Grande Conflito. Então, essa igreja adventista trinitariana, que acredita na Trindade como a sua principal doutrina, o ômega da apostasia, da qual Ellen White falou e preveniu quando disse que nós tínhamos que enfrentar, que ali era a ponta do iceberg, nós estamos vendo agora aí o iceberg inteiro. Nós estamos vendo todo o iceberg que estava por debaixo daquela simples aceitação da doutrina da Trindade. As doutrinas que a Igreja Adventista abraçou, que tem inclusive encíclica papal, ensinos de demônios. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e pratica a mentira ou comete a mentira. Quem são os cães? São os pastores, os guias cegos. A gente vê assim, sermão poderoso do pastor Ted Wilson, o mesmo pastor que defende o aborto dentro do adventismo. O pastor aí, que vocês conhecem, que está sobre o impacto da esperança apresentando um livro. Ele fala que o texto foi adulterado? Não. É nesses guias cegos que vocês confiam? Olha o que Ezequiel diz. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores. É por isso que eles dizem que o Antigo Testamento era só para Israel. Nós chegamos ao final de mais um estudo. Eu espero que você tenha gostado.